Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa reflexão. Eu convido vocês para a leitura do Salmo 29. Salmo 29. Salmo 29. Como foi anunciado, de acordo com o calendário cristão, hoje celebra-se o domingo do batismo do Senhor. E a liturgia associou o Salmo 29 a esse episódio, uma vez que fala-se aqui acerca da voz do Senhor sobre as águas. Motivo pelo qual eu quero dividir, compartilhar com vocês algumas lições que a gente pode aprender com esse salmo. Eu disse que nós iríamos fazer a leitura, entretanto eu queria chamar a atenção de vocês para um vídeo. O Rafael, nosso irmão Rafael, fez a leitura e fez algumas edições nesse vídeo com o objetivo de tentar comunicar o sentido dele. Então peço para que você preste bastante atenção a esse vídeo que contém a leitura do Salmo 29. Salmo 29. Filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Salmo 29. Senhor, nós ouvimos a leitura da Tua Palavra. A Tua Palavra declara que a voz do Senhor é poderosa. E nós queremos experimentar isso mais uma vez nesse momento. Imploramos, ó Deus, para que através da exposição da Palavra, que os corações se quebrantem, que as almas se rendam, que o perdão aconteça, que a reconciliação ganhe caráter de urgência, porque o Senhor, por meio de Sua Palavra, promove grandes mudanças e transformações. Dá-nos a graça, o privilégio, ó Deus bendito e santo, de termos cada vez mais experiências com essa voz do Senhor que é poderosa. Ajuda-nos nessa meditação sobre o Salmo 29. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Já viu uma tempestade chegar? Já teve a experiência de, viajando de carro, entrar no meio de uma tempestade? O que você sente e o que você faz quando começa uma tempestade? Aliás, o que você fez e o que você sentiu no último dia 29 de dezembro? A chuva foi forte aqui em Jundiaí, no último domingo. Não, domingo retrasado. Bem, o Salmo 29 trabalha a ideia de uma tempestade que se aproxima. A tempestade causa concomitantemente fascinação e temor. O Salmo 29 descreve uma tempestade que surge no mar Mediterrâneo e que vem viajando pelo Líbano ao norte, alcança Jerusalém, enviando as pessoas aos pórticos do templo em busca de refúgio. Já fugiu da chuva entrando no mercado ou no posto de combustível? A ideia é que a turma vai buscar abrigo daquela tempestade junto ao templo.
A ideia do Salmo 29 é de uma tempestade tão forte que faz as pessoas buscarem refúgio na maior e mais estável edificação da região, a saber, o Templo de Jerusalém. O Salmo 29 compara a força da chuva, o som dos trovões e a ferocidade da tempestade com a voz de Deus. O Salmo 29 convida o povo a admirar a grandiosidade e majestade de Deus se revelando por meio de uma forte tempestade. O salmista compreendeu e assimilou a tempestade como teofania, como manifestação visível de Deus. O poeta tenta recriar com a palavra a tempestade sentida e assimilada como teofania. O salmista descreveu a voz de Deus que ecoa na tempestade que surge do mar e que percorre toda a terra de Israel, desde o norte, desde as bandas do Líbano até ao sul, ali na região do deserto de Cádiz. E por onde a tempestade passou, ela produziu efeitos maravilhosos e grandiosos, de sorte que ela, ao se encerrar na região do templo, tudo vai dizer glória ao Senhor. O Salmo 29 também é um poderoso hino de batalha, um poderoso cântico de vitória em batalha, que contém similaridades com outros cânticos de vitória, tais como aqueles que nós encontramos em Êxodo capítulo 15 e também no 5º capítulo do livro de Juízes. O Salmo 29, quanto ao seu gênero de salmo, é um hino, e ele contém as típicas partes atribuídas aos hinos. Ele possui introdução, que corresponde aos 2 primeiros versículos. Ele possui um núcleo, ele possui um corpo que compreende os versos 3 a 9, e ele possui uma conclusão, um desfecho, que ocupam os versos 10 e 11. Diante do que foi dito até aqui, eu gostaria de convidá-los a meditarmos a respeito das lições que a gente pode aprender com o Salmo 29. Eu quero lhes falar sobre o tema ouvindo Deus na tempestade. Ouvindo Deus na tempestade. A primeira lição que aprendemos com o texto é a seguinte: Deus deve ser louvado em todo o tempo, em toda circunstância, em todas as condições, em todos os cenários. Deus deve ser louvado. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. O povo é insistentemente aqui convidado a aclamar a glória e a força do Senhor. O imperativo traduzido por tributai ocorre 3 vezes, e o imperativo que foi traduzido por adorar ocorre uma vez. 4 imperativos iniciais, seguidos e rimados, formam um começo muito solene. Também é importante notarmos que o nome do Deus da aliança, Jeová, Senhor, em maiúsculo, ocorre 4 vezes nesses 2 versículos iniciais. Tudo isso ocorre para glorificar, para dignificar e para exaltar o nome do grandioso Deus. Os versos 1 e 2 constituem em uma chamada à adoração. O céu é lugar da adoração, e aqui anjos são conclamados a tributar glória e adoração ao Senhor. A expressão filhos de Deus significa literalmente filhos dos poderosos. O salmista está transmitindo a seguinte ideia: os poderosos anjos e os poderosos da terra, todos devem louvar, adorar, dignificar, enfim, exaltar o nome bendito do Senhor. O salmista solicita a hóstia angelical que se una aos humanos para dar ao Senhor aquilo que lhe é de
direito. O que lhe é de direito deve ser-lhe rendido em louvor e adoração. Acerca dessa adoração, é preciso notar algumas questões. Em primeiro lugar, o louvor tem destinatário certo. Tributai ao Senhor, somente a Deus a glória. Esse é um dos princípios, esse é um dos pilares, esse é um dos alicerces dos protestantes. Toda a glória deve ser dada, endereçada somente ao Senhor. O louvor aqui no Salmo 26 tem um destinatário certo. Toda a glória que não é dada a Deus é vanglória, é glória vazia, ou seja, é idolatria. A respeito dessa adoração, verificamos aqui a necessidade de um reconhecimento. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O nome do Senhor é nome sobre todo nome. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Por meio do louvor, nós somos despertados para a grandeza de Deus. Somos despertados para a majestade, para a excelsitude do ser divino. O salmista está admirado e ao mesmo tempo assustado com a tempestade que se aproxima. O salmista vê na tempestade a própria mão do Senhor, e isso o encanta, mas também o enche de medo. E essa é a postura adequada, conveniente diante do Senhor. O Senhor também encanta, mas também deve nos encher de temor. É dessa maneira que o crente, é dessa maneira que o fiel deve relacionar-se com o ser divino. Deus encanta, mas Deus também inspira terror santo, ou seja, temor. A segunda lição que aprendemos com o texto é que a palavra de Deus é poderosa. Essa expressão ocorre diversas vezes no Salmo 29. A palavra do Senhor é poderosa. O Salmo 29 tenta estilizar sonoramente uma tempestade. Isso fica bem claro no núcleo do Salmo, que compreende os versos 3 a 9. Faz-se menção 7 vezes à voz do Senhor nessa seção central do Salmo 29. Deus reina supremamente acima de todas as poderosas águas, e sua voz pode ser comparada ao estampido de um trovão. Verso 3: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O que é um trovão? Para a ciência, o trovão é um fenômeno sonoro gerado pelo movimento de cargas elétricas na atmosfera. Para os antigos nórdicos, o trovão era o barulho das carruagens de Thor batendo no céu. Para os hebreus, para a Bíblia, o trovão é a expressão da eficácia e do poder da palavra de Deus. Quando o israelita ouvia um trovão, ele se recordava do fato de que existe um Deus criador. Ele se recordava do fato de que existe um Deus que é todo poderoso. Quando ele escutava um trovão, ele se lembrava que a voz do Senhor é poderosa. Os antigos hebreus identificavam no som do trovão o poder da palavra de Deus. Nos versos 3 a 9, a expressão a voz do Senhor equivale ao som de um trovão. O poeta está tentando recriar uma tempestade. É por isso que o Rafael colocou ali na edição do vídeo um trovão, toda vez que lia a expressão a voz do Senhor. E ao todo, 7 trovões são mencionados nesses versículos, nessa passagem do verso 3 a 9. A expressão a voz do Senhor aparece 7 vezes no Salmo 29, mas sempre em intervalos irregulares, assim como os trovões de uma tempestade. O trovão ecoa aqui, ecoa ali, sem seguir um ritmo igual. Isso é muito bonito do ponto de vista da literatura.
O ritmo do Salmo 29 caracteriza-se justamente pelo não ritmo, pois os trovões são inadministráveis, os trovões são imprevisíveis, os trovões não se sucedem com pontual periodicidade, mas a intervalos imprevisíveis. Além da impressão do som de trovões ecoando do alto do céu, o Salmo 29 usa a descrição geográfica do caminho de uma tempestade. Aqui em Jundiaí, especialmente aqui na vila, quando a chuva vem de cá, a gente sabe que a chuva está vindo de Campinas, está vindo do interior. Quando a chuva vem de cá, está vindo da capital, está vindo do litoral. O poeta recriou o cenário, o caminho de uma típica tempestade de verão em Israel. Veja lá os versos 3 e 4. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Senhor está sobre as muitas águas. Que muitas águas são essas? O mar Mediterrâneo, a oeste do salmista. E aí vem o primeiro trovão, a voz do Senhor é poderosa. Segundo trovão, imediatamente depois, a voz do Senhor é cheia de majestade. E não é assim a tempestade? Quando ela começa, é um trovão atrás do outro. E depois o intervalo vai ficando mais distante, mais espaçado. A chuva se forma no mar Mediterrâneo, onde existem muitas águas e vem sobre Israel. A chuva prossegue o seu caminho, veja lá, versos 5 e 6. A voz do Senhor, terceiro trovão, quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Note aqui que dá um tempinho na ocorrência dos trovões. Depois de um começo intenso, o intervalo fica mais espaçado entre um trovão e outro, como acontece nas tempestades, não é mesmo? Do mar Mediterrâneo a oeste e ao norte, a chuva atravessa primeiro a região ao norte de Israel. É por isso que o salmista fala do Líbano, que fica ao norte de Israel, marcando a antiga fronteira entre Israel e os cananeus. Os cedros do Líbano eram bem conhecidos no passado, até hoje são. Tanto que os cedros estão na bandeira do atual Líbano. Os cedros do Líbano representavam a força do Líbano, entretanto, eles podiam ser dispersos, despedaçados pela majestosa voz do Senhor. Quando o Senhor ordenava algo, os cedros se partiam em pedaços. Os cedros do Líbano, solidamente plantados, saltavam na poesia do salmista como o bezerro. E não é assim mesmo, quando o raio cai, as coisas não ficam da mesma forma. O poeta descreve ainda o Monte Hermon, denominado de Sirion, pulando como um boi selvagem, como resultado da poderosa palavra de Deus. A tempestade prossegue, ela está vindo para Israel. Saiu do mar Mediterrâneo, passou pelo Líbano e agora está descendo para Israel. Versos 7 e 8. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Quarto trovão. A voz do Senhor, quinto trovão. Verso 8. Faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Os relâmpagos rasgam os céus como um facho de luz, dando a impressão de que a voz do Senhor despede chamas de fogo. A tempestade que veio lá do oeste, percorreu o norte de Israel e agora desce para o sul, para as bandas do deserto de Cádiz. Note que toda a terra está sendo invadida por essa chuva, por essa tempestade. Toda a terra está sendo invadida pela presença manifesta de Deus, e até mesmo o deserto de Cádiz, com suas montanhas rochosas e vales profundos, estremecem diante da poderosa voz do Senhor. E aí vem o sétimo e último trovão, a voz do Senhor
faz dar cria às corças, desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz o quê? Glória. No templo tudo diz glória. Diante da manifestação da glória de Deus, manifestada na tempestade, que ecoa a voz de Deus através dos trovões, animais tímidos, como as corças, se assustam, e as fêmeas entram prematuramente em trabalho de parto. Repare que Davi faz essa tempestade assustadora e ameaçadora encerrar-se no templo, onde tudo diz glória. A tempestade vem, assusta e mobiliza o povo para o templo. O povo vai buscar refúgio no templo, a maior e mais estável edificação de Jerusalém. Davi está ensinando para a gente o seguinte: algumas tempestades que Deus permite na nossa vida ocorrem justamente para nos fazer mudar de lugar. Algumas tempestades que Deus permite na nossa vida ocorrem para que Ele mude a gente de lugar. E Deus deseja especialmente conduzir seu povo ao templo. Ali o povo vai dar glória ao Senhor. O centro do Salmo 29 é a aclamação do povo no templo de Jerusalém, ali atendendo ao convite do verso 1 de tributar ao Senhor glória e força. O povo dá glória ao eterno Deus. E essa é uma aclamação mais forte que os trovões e mais brilhante que os relâmpagos. O verso 9, portanto, apresenta um contraste entre o que está acontecendo lá fora e o que está acontecendo dentro do templo. A ideia é de que no templo encontramos refúgio, proteção, bem como ambiente propício e estímulo para a adoração ao eterno Deus. A impressão que tenho é que o salmista está dando uma dica. Ele está dizendo o seguinte: olha, vale a pena frequentar a igreja. Vale a pena ser um frequentador assíduo dos trabalhos do culto, pois ali Deus manifesta a sua glória. Muitas das tempestades que nos alcançam pretendem nos mobilizar, pretendem nos fazer sair do lugar, mas têm um destino certo: querem nos levar para o templo, para que, unidos a outros irmãos e irmãs, demos ao Senhor toda a glória que lhe é devida, mesmo enquanto a tempestade está caindo lá fora. Assim como as muitas águas da chuva geram vida, assim é a voz do Senhor na vida de seu povo. A voz do Senhor promove muita coisa, a voz do Senhor gera vida. A voz do Senhor cria a fé, a voz do Senhor alimenta a esperança, a voz do Senhor promove mudanças. A voz do Senhor edifica o caráter, a voz do Senhor capacita as pessoas com poder, a voz do Senhor cura feridas do corpo e da alma, a voz do Senhor reconcilia e aproxima pessoas, a voz do Senhor capacita-nos a sermos pacificadores, a voz do Senhor consola na tristeza, nos ajuda a vencermos a tentação, a voz do Senhor limpa nossos pensamentos e a voz do Senhor motiva-nos à gratidão. A voz do Senhor, prezados irmãos e irmãs, é poderosa. É como um trovão. Mesmo que haja forças poderosas e majestosas, como as do Líbano, a voz do Senhor é muito mais poderosa. Deus continua sendo Deus. Mesmo que haja muitos sons de trovões a nos assustar, Deus continua sendo Deus. Nesse trecho, no núcleo do Salmo 29, ocorrem 10 vezes o nome do Deus da aliança, Jeová, traduzido como Senhor. Enorme concentração em pouco espaço
presença imponente e avassaladora. A voz do Senhor é poderosa. Essa foi a segunda lição. Terceira lição que aprendemos com o Salmo 29. Deus é soberano e Ele é forte. Veja lá a conclusão do Salmo, versos 10 e 11. O Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Caminhando para a conclusão, deparamos-nos com os versos 10 e 11. Mais uma vez, o nome do Deus da aliança é mencionado. Mais 4 ocorrências, totalizando 18 ocorrências do nome do Deus da aliança no Salmo 29. E nesses versos finais encontramos importantes lições. Outras importantes lições. A primeira delas, Deus controla a natureza. Verso 10, o Senhor preside aos dilúvios. Em outras palavras, Deus é soberano, inclusive sobre eventos climáticos extremos. Deus preside aos dilúvios. Enquanto eu escrevi esse sermão, para mim foi absolutamente tranquilo fazer essa afirmação. Deus é Senhor sobre os eventos climáticos extremos. Mas aí eu fiquei pensando, se eu morasse num morro, ou na beira de um morro, talvez a minha conclusão não seria assim tão ortodoxa, tão fácil. Eu nunca tive nenhum problema com enchente, nunca perdi tudo numa enchente. Chegar a essa conclusão, para mim, não foi tarefa complexa, mas talvez alguém que já tenha sofrido com um evento climático extremo, essa declaração não seja assim tão fácil de ser assimilada. Entretanto, a despeito das experiências de cada um, essa é a afirmação das Escrituras: o Senhor preside aos dilúvios. Ele é soberano sobre todos os eventos climáticos. Ainda, Deus dá o que Ele é. O Senhor, que é forte, dá força ao seu povo. Deus é forte e faz seu povo forte. É dessa forma que o Salmo se conclui. A palavra força na língua hebraica comunica a ideia de fortaleza, abrigo e refúgio. A força do Senhor é a proteção, a firmeza e o vigor que Ele concede ao povo para enfrentar os dilúvios da vida. A força do Senhor nos carrega nos dias turbulentos de tempestade. Deus dá o que Ele é. Deus é forte e Ele dá paz. Eu gosto muito daquela canção, Ele é, que fez bastante sucesso um tempo atrás. Essa canção é daqueles irmãos, daquele grupo Os Arrais. E eles cantam: o que Cristo oferece, Ele é. Ninguém dá o que não tem. O que o Senhor dá para você é porque Ele tem aquilo. Deus é forte e dá para você força. Deus é cheio de alegria e concede alegria para você. Deus é paz e oferece paz àqueles que se relacionam com Ele. O salmo que começou falando sobre a glória de Deus nas alturas, o salmista via a grandeza do Senhor na tempestade. Esse salmo termina com paz sobre a terra. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois da tempestade vem uma situação mais confortável. Mais uma vez, vemos Deus dando o que Ele é. Deus que é paz, dá paz ao seu povo. E meus irmãos, paz nas Escrituras é muito mais do que ausência de guerras. Shalom, o termo hebraico para paz é shalom, e esse termo comunica a ideia de harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar espiritual e físico. Shalom também é conviver bem com a família e com a sociedade. Uma perguntinha aqui: você convive bem com a sua família? Ou tem algum desafeto? Tem alguma questão não resolvida? Consegue passar o Natal na casa do seu irmão? Consegue passar o Ano Novo na casa da tia?
Ou você precisa ficar evitando alguém? Porque Deus diz por meio de sua palavra que o Senhor concede paz ao seu povo. E paz é isso. É paz com Deus e paz com o próximo, é paz com a família. Meu estímulo é para que você implore a graça, a bênção de Deus, a capacitação do Senhor para ser um pacificador. Lá na sua casa. Que no Natal de 2025, você usufrua daquela ceia gostosa na companhia daquela pessoa que você vem evitando já há muito tempo. Resolva essa questão, vire essa página. Deus dá paz para os seus servos. E paz é essa convivência boa com as pessoas. O Salmo 29 alcança sua conclusão ensinando que o que pode transformar a vida das pessoas, bem como a realidade do mundo, é a voz do Senhor, que é poderosa e que ecoa como um trovão. Recapitulando para começar a nossa conclusão. Deus deve ser louvado. A palavra de Deus é poderosa. Deus é soberano e forte e Ele dá, Ele oferece aquilo que Ele é. Da próxima vez que chover, leia o Salmo 29 com a sua família. Da próxima vez que você escutar um trovão, pregue para o seu próprio coração o Salmo 29, a voz do Senhor é poderosa. Faça como os antigos hebreus, que associavam o som dos trovões ao poder e à eficácia da palavra de Deus. Eu quero lembrá-lo do tema da nossa mensagem, ouvindo a Deus na tempestade. O tema não foi ouvindo a Deus antes da tempestade, porque depois não dá. O tema também não foi ouvindo a Deus depois da tempestade, quando tudo vai bem. Não, ouvindo a Deus na tempestade. Durante os problemas, durante as adversidades, é possível ouvirmos o Senhor e caminharmos na sua presença. Meus irmãos, para encerrar, existem duas maneiras de nós nos relacionarmos com a chuva. A primeira é altamente desagradável. A segunda pode ser até bastante interessante. A primeira maneira é a seguinte: a chuva, para quem quer fugir dela e manter-se seco, é absolutamente desagradável. Se você não quer se molhar, se você quer conservar-se seco, a chuva é absolutamente desagradável. Entretanto, para aqueles que se convenceram de que não tem mais jeito, de que o negócio é prosseguir caminhando, mesmo molhado, a experiência pode ser até mesmo agradável. Não sei se isso já aconteceu com você. Começou a chuva, não tem nada perto, você não tem guarda-chuva, e você resolve aproveitar aquela experiência. É gostoso, eu não disse seguro, hein? É gostoso caminhar debaixo da chuva. A gente se sente vivo e a gente se sente conectado e integrado à criação do Senhor. Pensando nesse sentido, pensando poeticamente, queria estimular você, meu irmão e minha irmã, a nesse ano de 2025, caminhar na chuva. E ouvindo o Senhor através dos trovões. Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King Jr. Ele disse o seguinte: eu prefiro tentar e falhar do que desistir e ver a vida passar. Eu prefiro na chuva caminhar do que em dias tristes em casa me esconder. Não se esconda em 2025. Se disponha nas mãos do Senhor, aventure-se. E não existe aventura maior do que essa, do que falar para o Senhor o seguinte: Senhor, a minha vida está aqui, eis-me aqui, faça comigo o que o Senhor desejar, me envie para onde o Senhor quiser. Essa é a maior aventura que alguém pode viver nessa vida. Faça isso nesse ano de 2025. A voz do Senhor é poderosa.